Boa noite, alma corajosa. Boa noite. Hoje eu vou estar com a Camila da Andrea, que acabou de chegar. Já vou ver aqui como é que eu faço o convite. Dá uma olhadinha se chegou para você. Eu e a Camila vamos estar falando hoje sobre escrita terapêutica. E aí, minha Oi, querida? tudo bom? Tô Tudo, e tentando me você? organizar aqui. Tô tentando ser enquadrada. Ah, é assim mesmo. A gente vai se enquadrando, se É, ajeitando e vamos que vamos. vamos que vamos. Vamos Está que vamos na ótima. segunda. E aí, como é que você tá, Cá? Tô bem, tô ótima aqui, né? Com um bebezão de quase 2 anos aí. E muitas emoções, Oh, né? Nossa, acho que esse puerpério não termina nunca. Eu falo, eu acho que gente, até uns 18 anos deles, vai, mais ou menos. É a minha esperança é nossa. que com 18 melhore. Então, Então, não sei. Não sei, vou ter que perguntar para minha mãe se melhorou. Eu acho que não. Acho que ela teve mais Ai, preocupações também. Mas nossa. agora essa fase dos 2 anos é uma fase mais desafiadora, assim, né? Então, haja autoconhecimento, né? Muita terapia para lidar. Sim, sim, verdade. E é bem sobre isso, né, Cá, que a gente vai É. falar hoje. A nossa proposta aqui é falar sobre a escrita terapêutica, né? Uhum. Depois você vai falar mais sobre você, mas assim, é pelo menos como eu vejo a Camila, né? É um trabalho bastante interessante que ela faz, conduz grupos e conduz também as pessoas de maneira individual nessa Uhum. linha da escrita terapêutica, além de várias outras É. coisas que a Camila faz, que ela vai ter a oportunidade de falar. Mas hoje aqui no canal a gente está nesse momento, né, de se reconectar. A Camila está retomando essas atividades, né, esses atendimentos dentro dessa área de escrita terapêutica. E vai falar um pouquinho para a gente como é que isso funciona, como é que essa escrita ela pode ajudar as pessoas neste trabalho de autodesenvolvimento, que é o principal objetivo, acho que de todos nós, né, Camila? Se Sim. conhecer melhor, para viver melhor, se desenvolver, na verdade, enquanto seres humanos. Então, Cal, o palco é seu, fala É. um pouco sobre você, sobre como tem sido esse seu processo também, que eu acho que é legal a gente trazer esse processo da maternidade, que de fato é, é um baita de um mergulho, né, em nós mesmas, nesse autoconhecimento. Sim. E conta um pouco como é que você está retomando tudo isso. Ah, obrigada, Fabi. Na verdade, eu vivo assim o autoconhecimento há muito tempo. Acho que eu venho de uma família de profissionais, né, coaches, que são meu pai, minha mãe, inclusive, astróloga por mais de 25 anos, taróloga. Então, esse mundo do autoconhecimento, usar essas ferramentas como autoconhecimento, isso já faz parte da minha vida, assim, desde nova, né? O contato com a escrita ele surgiu também desde a alfabetização, então eu sempre gostei de escrever. Então eu comecei escrevendo poemas, depois escrevi crônicas, aí contos, cheguei a ter alguns publicados, ganhei alguns concursos. Na maternidade, inclusive, também tive um conto, uma resenha, né, publicada numa revista sobre maternidade. Então, para mim, assim, eu sempre mantive muito ativo o meu lado da escrita. Eu cheguei a querer fazer, né, me formar como jornalista, mas no meio do caminho eu falei, acho que esse não eu amo a escrita, mas não a esse ponto. A esse ponto, eu tenho inclusive muitas amigas que são jornalistas, seguiram a carreira, umas também migraram, mas eu entendi que a escrita tinha um outro lugar na minha vida, né? Que não participar que não trabalhar, né, em algum jornal ou alguma rede, enfim, né, ou assessorar, né. Hoje, na verdade, eu utilizo a escrita em algumas comunicações organizacionais, né? Então, eu sou uma executiva de RH Uhum. num grupo multinacional de publicidade, curioso, mas sim, estou dentro da publicidade, estou dentro do mercado.
Mas eu utilizo a escrita muito mais para comunicação organizacional. E de onde surgiu, na verdade, a escrita terapêutica, né? Eu sempre tive o hábito de escrever diários, né? Eu gostei de escrever diários, aqueles pensamentos meio nebulosos ou confusos na minha mente. Eu queria botar de alguma forma para fora e eu nunca fui tão boa em falar isso para as pessoas, né? Então, assim, eu meio que considero o papel, né, o caderno como o meu confidente. E por que o papel e o caderno, né? Porque para mim é muito mais fácil eu conectar. Eu tô com uma joaninha que meu filho tatuou aqui, gente, então vai aparecer a joaninha no meio do caminho aqui, né? Para me dar sorte. E, e aí eu entendo que essa questão de fazer a sinapse, né, essa conexão com a caneta, com o lápis no papel, me gera muito mais insights para a hora de eu colocar o que eu estou ali pensando, aquela confusão, ou colocar as ideias em ordem, né? Do que o computador. Eu diversas vezes estou ali trabalhando no computador, vem alguma ideia, falo, vou digitar aqui logo, mas assim, eu começar a digitar, a ideia vai embora, ela meio que trava, assim. Então eu tenho que andar com um caderninho sempre. Eu sou das antigas, eu adoro um caderno. Não só um, como vários, tá? Então, assim, eu tenho pilhas e pilhas de diários, né? Com os meus pensamentos, assim, que eu logo ao acordar, eu sento e escrevo por alguns minutos, né? E a escrita terapêutica, ela se tornou essa minha ferramenta de autoconhecimento, né? De lá surgiu muitas questões em relação a trabalhar o lado terapêutico. Eu também sou terapeuta holística, então eu trabalho com Theta Healing. Eu entro em meditação Theta, em onda Theta, justamente para também ter alguns insights e poder escrever logo depois sobre isso. Eu sou reikiana, né? Eu trabalho com outras energias, então, assim, eu sempre eu gosto de agregar, né? Pegar um pouquinho, né? Pinceladas dessas energias e montar um atendimento em que elas se conversem, né? E, e eu cheguei a ministrar alguns workshops de escrita terapêutica, né? Antes de eu engravidar. Na verdade, foi bem no início, foi em 2021. E aí a gente sabe que quando a gente, né, não sei se isso só aconteceu comigo, mas quando a gente engravida, muita coisa muda aqui dentro, né? E durante um tempo a escrita ficou um pouco quietinha, né? Porque eu estava trabalhando outras questões relacionadas à nova versão mãe, a nova versão profissional, né? A nova versão amiga, mulher, filha, irmã, enfim. Ali foi onde eu me desconstruí, né? A maternidade me desconstruiu. Desculpa. E agora eu acho que o finalzinho, eu espero, do puerpério tá me reconstruindo de alguma forma, né? Eu precisei passar por esse turbilhão de emoções para colocar as ideias no lugar. E aí, agora que eu estou voltando com os atendimentos, estruturando todo o canal da Duncan para poder distribuir isso, né? Voltar com tudo que eu aprendi, com tudo que eu estou lidando para a sociedade de alguma forma. E como que você, nesse período que a escrita ficou meio quietinha, Cá, como que você se sentiu em Eu me termos senti dessa muito produção? perdida. Muito Perdida? perdida. Porque eu tinha uma rotina muito estabelecida, né? Eu cheguei a ser aquela pessoa, né? Clube dos cinco, né? O famoso milagre da manhã, de querer acordar às 5 horas da manhã e colocar todas as ferramentas de autocuidado em uma hora. E eu falei, gente, não dá. Uma hora, isso daí, o corpo, né, vai no automático e não tem como ir no automático. Eu acho que você tem que pegar uma que faça sentido para o seu dia e fazer aquilo bem. Né? Ao invés de você ficar 5 minutos só em silêncio, 5 minutos escrevendo, 5 minutos meditando, 5 minutos de gratidão, é meio que uma forma automática porque você tem que cumprir um check, né? Você tem que dar um check em uma atividade que você tem feito naquele dia. Então, eu tinha isso muito estruturado. Aí depois eu passei a só escrever e meditar, né? Inclusive, a meditação fez parte da minha vida durante muito tempo. Hoje, eu aplico muito mais a meditação ativa, então eu não contemplo, eu não fico alguns minutos em silêncio. Então, eu faço mais o mindful mesmo,
né? Então eu fico mais na ativa. Em momentos que eu tô trabalhando, em momentos que eu tô andando, então eu foco a minha Sim. atenção para um ponto e aí eu tô naquele momento eu tô em meditação, mas eu tô em Uhum. meditação ativa, Sim. né? Então eu desconstruí essa ideia também eu preciso meditar, eu preciso estar em silêncio, eu preciso me ouvir, né? Porque senão a gente nem deixa o que tem aí dentro para... Bom, pelo menos é assim que eu vejo, né? Como o meu trabalho é dentro desse movimento lento da alma, Sim, não dá tempo, não é na hora que eu quero. 5 minutos eu faço isso, vai dar esse resultado, né? A gente precisa dar esse espaço para algo aflorar, para algo surgir, né? E uhum, aí, seja escrevendo, ou seja meditando, ou seja fazendo o que você está fazendo, é focar realmente para observar aquilo e aguardar, né? Aguardar algo a desabrochar, né? sim, Eu te perguntei do que aconteceu com você, né? Porque assim, até me veio uma sensação de saudade, né? Porque eu também, quando vivenciei esse momento maternidade, principalmente do meu primeiro, que, né, a gente não uhum, sabe, e é uma experiência que ela é indescritível, porque cada um vai ter a sua experiência, né? E por mais que a gente leia, estude, fale com uma amiga, fale com um parente, alguém, meu, cada um tem a sua jornada, né? A é, maternidade é uma coisa muito interessante de se viver. uhum, E aí me veio, né, uma sensação de saudade, porque assim, neste momento parece que a vida pede uma atenção completa ali para aquele bebê, para aquela nova vida. E não é que a gente se anula, mas é como se nem a gente tivesse mesmo muita intenção de interagir com outras sim, coisas que não seja com aquele momento que a gente está vivendo. sim, E quando a gente também tem a oportunidade de mergulhar nisso e de aproveitar todos os aprendizados que esse momento traz, é muito rico. É muito é, rico. É louco, é desafiador, mas ele também traz muito aprendizado, não só da criança em si, mas como das nossas potencialidades internas, né? uhum, E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, escrever sobre tudo isso deve ser é incrível, insano, porque eu queria muito parar para escrever, mas eu também não tinha tempo, não dava. é, é insano, assim, por várias vezes eu pegava o caderno para escrever enquanto meu filho estava dormindo, eu estava amamentando, né? Eu nunca fui aquela mãe que, ai, deixa eu ficar inquieta enquanto ele tá amamentando. Eu realmente sempre fui aquela multitasking, sabe? Então eu precisava fazer Uhum. várias coisas ao mesmo tempo para eu me sentir meio que produzindo também, sabe? Eu tô ali amamentando, mas eu também quero também existir para a sociedade, né? Eu quero que as pessoas Sim. lembrem que eu tô aqui, né? Porque às vezes a gente, né, vira mãe, é como se a gente ficasse um pouquinho de lado até a gente tiver hábito, né, suficiente para falar, oi, ó, tô aqui, É. tá? Então, quando eu pegava o caderno para colocar as ideias, ou o que eu estava pensando naquele momento, era uma conexão muito doida, né? Porque as palavras ficavam embaralhadas, porque era como se eu estivesse reaprendendo a escrever, Sim, né? sim. As emoções eu não sabia nomeá-las, por mais que eu trabalhasse há muito tempo, né, com as emoções, eu não sabia dar o nome para aquilo que eu estava sentindo quando eu me tornei mãe, Uhum. né? Eu vivi um baby blues, né? Eu senti, sim, aquela parte de tristeza bem profunda. Infelizmente, virou uma depressão pós-parto. Então, naquele momento da depressão pós-parto, foi onde eu me questionei, né? O que eu estou fazendo? Né? E a Uhum. escrita foi a minha válvula assim, de escape para me. É meio que minha boia de salvação, assim, Uhum. para falar: não, você existe, então, né, escreve aqui que Sim, eu vou o papel, eu vou te devolver a resposta. sim. É meio que. Porque é como eu falei logo no início, eu nunca fui de conseguir falar verbalmente assim para as pessoas o que eu Uhum. estava sentindo, o que eu estava pensando. Então, para mim, o escrever sempre foi mais fácil, né? De Sim. conectar os pontos.
E é interessante esse gancho que você fez, né? Porque a escrita era um elo entre a Camila antes da maternidade e a Camila no turbilhão Sim. da maternidade. Então, eu como consigo conectar essas duas Camilas, né? Porque realmente o nascimento de um filho é o nascimento de uma mãe. E aí a gente entra numa esfera que não se reconhece mais. Eu nem sei o que eu quero, eu não sei se eu quero continuar fazendo o que eu fazia, eu não sei se eu gosto das coisas que eu gostava. Enfim, são muitas. As emoções são bem embaralhadas mesmo, e como você falou, não tem nem como nomeá-las direito, né? É. E no caso, né, a gente está falando aqui bastante dessa questão da maternidade, até por conta das nossas recentes experiências, mas no caso de uma pessoa, que está em busca de autoconhecimento, que ela está em busca de desenvolvimento pessoal, como que você acha que a escrita pode ajudar ela? Tem alguns processos que podem ser melhores do que outros? Como é que você percebe esse trabalho para as pessoas de maneira geral? A escrita, na verdade, assim, eu sempre digo que se a sua rotina permitir, se for pela manhã escrever algumas páginas, ou nem que seja, coloca ali, eu vou escrever por 3 minutos, porque se você não tem prática, deixa os 3 minutos rolando, e nem que você escreva oi, uma hora alguma coisa vai vir. Então, assim, para você estabelecer uma rotina de começar a escrever pela manhã, eu digo pela manhã porque você não tem viés, você não passou o dia com várias sinapses, né? Você não carregou. Eu sou um exemplo disso. Várias vezes eu falo assim, mais tarde eu escrevo, né? Porque eu tô correndo e tudo mais. Aí, quando chega mais tarde, eu vou escrever. A meu estilo de escrever, ele é muito mais carregado de julgamentos do que o meu estilo logo que eu acordo. Porque eu não tive interfaces, né, com ninguém, eu não tive relacionamento, não tive uma reunião, eu não tive um outro evento, alguma coisa, né? Eu não li notícias, enfim. Então, eu realmente estou com a mente mais aberta para poder escrever sobre alguma coisa que eu esteja sentindo. E quando eu comecei o processo de utilizar o diário logo pela manhã, e isso é cientificamente comprovado, então a gente chama de morning pages, né? Que o pessoal é o journaling também, né? Foi logo no início eu falei, o que eu vou escrever, né? Então, assim, eu acabava tentando escrever sobre, eu acordei agora cedo e eu não sei muito bem o que dizer. E aí eu ficava lá esperando, daqui a pouco vinha, mas e se você escrever sobre... Então, assim, as respostas começam a surgir de alguma forma. E por mais que seja doido, você fala, gente, eu nunca imaginei, isso aqui não tá conectando nada com nada. Sim. Guarda, passa 2 dias, 3, relê. Em algum momento aquilo vai fazer sentido para você, né? Então, assim, eu nunca jogo nada fora do que eu escrevi, né? Então, sempre eu revejo, releio meus textos ou releio o diário e sempre tem alguma resposta que eu estava buscando, né? Eu falo que o universo não dá ponto sem nó, né? Então, ele sabe exatamente o que você precisa. Ele vai trazer a resposta que você precisa de qualquer lugar, né? Sim. Então, a pessoa que estiver buscando uma ferramenta de autoconhecimento, né? Eu indico, sim, usar o diário logo pela manhã, né? Para poder estar mais fresco. Se não tem prática, não se cobre tanto, mas deixa lá. Vai aumentando os minutos. 3 minutos um dia, né? Numa semana, aí no outro 5, aí no outro 10. Aí quando você vai ver, você nem olha mais para os minutos. Você realmente já senta e começa a escrever, né? Se pulou um dia, não tem problema. Pega outro dia, continua, né? A gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? E se isso tornar... O que eu sempre, né, bato na tecla é não torne isso uma obrigação. Torne isso um momento de prazer, é um momento de autoconhecimento, é o seu momento com você mesmo, né? É a mesma coisa da meditação, né? É um momento em que você vai se desconectar do todo, né? E você vai voltar para dentro, porque infelizmente a gente não tem como fazer isso o tempo todo, a gente não tem como se desligar, né? Peraí, tô aqui numa reunião, deixa eu meditar, vou lá, desligo e volto dali 5 minutos. Não,
O nosso dia a dia, ele é muito atribulado, né? E aí, a meditação, ela tem que entrar em algum momento para relaxamento, um momento de reconexão, né? Um momento em que você quer ouvir a sua própria voz e a gente não consegue ouvir a nossa própria voz com o ruído lá, o ruído externo, né? Então, esses momentos de autocuidado, né? O autocuidado não é uma skincare, não é um creme no corpo, né? Não é uma hidratação no cabelo. Então, o autocuidado, ele vai muito além, né? O autocuidado é você sentar e conversar por alguns segundos com alguém que você não falava há tempos, mas que aquela pessoa significou para sua vida, né? O autocuidado é você escrever uma carta para alguém que você não vê há muito tempo. Então, assim, um autocuidado é você meditar, né? É você se ouvir, é você respeitar o seu corpo quando ele quer gritar de alguma forma, que ele tá com dor. Então, assim, e a gente não escuta. A gente não escuta, a gente só escuta o corpo quando ele para. Então, esse é o E às vezes momento. nem isso, né? Às vezes ele para e a gente ainda reclama. É, A gente não escuta, a gente continua brigando. a gente fala, não, eu consigo, eu vou fazer. E ele tá lá gritando, ele tá lá gritando. E por que que eu digo assim, eu sei muito, hoje, eu sempre briguei muito com o meu corpo. Hoje eu escuto ele com mais frequência. E recentemente eu tive pneumonia, né? Eu trago até aqui. Mas eu não tava com nenhum outro sintoma, né? Eu tava congestionada, eu tinha vindo de uma gripe, eu falei, tô congestionada. Mas eu comecei a sentir muita dor nas costas. Eu falei, meu, de tanto tossir, fiquei com dor nas costas. Mas aí lá no fundo, né, veio a vozinha e falou assim, não é dor nas costas. Você tá com pneumonia. Aí eu falei, bom, já que eu conheço meu corpo, vou dar a voz para ele, né? E aí eu fui fazer o exame, cheguei, o médico falou, não, ouviu o pulmão, não tem nada. Eu falei, cara, faz uma chapa aí, não sei. Aí fez a chapa, tava lá, pneumonia. Ele falou, realmente você tá com pneumonia. Eu falei, viu? Eu escuto meu corpo, eu sei o que ele quer dizer. Então, assim, e quando a gente trabalha muito forte essas ferramentas de autoconhecimento, fica muito mais fácil de você se escutar, né? É até mesmo de tomar decisões. Quando você não sabe quais decisões você quer tomar, qual é a melhor, qual é a benéfica, coloca no papel. Sempre a resposta vai vir. Sempre. Sim. Eu falo, né, que é abrir um espaço para a alma se manifestar. Sim. Se a gente perguntar, vai vir a resposta, sem dúvida alguma, né? Aí a gente entra num segundo passo, que é a direção que a alma aponta e os julgamentos do ego, se aquilo é certo, se não é, se agora é a hora, não é, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou. O ego Que aí é aquela vozinha, né? o outro Como a processo. gente sabe, né, qual é a direção certa, né? A direção certa é aquela que não gera dúvidas. Então, é que é a decisão da alma, a escolha da alma, né? A escolha do coração. E o ego não. O ego questiona. E mas e se isso? Mas e se isso? Mas se você fizer isso, se você fizer. Quando tem muito questionamento, não é a decisão. Não é a escolha. Não é o caminho. É clara, né? É. Ela é muito clara. A sensação vem assim, que nos toma. Sabe que você tem que fazer aquilo. Você pode até entrar, porque os processos, eles são... como é que eu posso dizer? Eles caminham lado a lado, né? Então, assim, não é que a alma fala sozinha e o ego fica quieto. Pelo contrário. A alma dá aquele impulso que é claro e certeiro, e o ego começa a falar, não, mas isso não vai dar certo. Não, mas acho que não devia ser assim. E aí é a hora que você volta para a sensação, que é o impulso, né? Que é a direção. E vamos usar agora o ego para organizar, para planilhar. Eu sempre brinco com isso. Usa o lado racional para ajudar na planilha, Porque ele na vai. estratégia. Eu não sei, sabe? Eu sou cabalista, então eu estudo muito a cabala. E a cabala, o foco da cabala é diminuir o ego, né? É calar o ego, para deixar que a sua alma se transforme. Esse é o foco da cabala. A cabala, na verdade, ela é um estudo milenar, né, judaico, mas ela não é uma religião, então ela não é
o judaísmo, ela faz parte do judaísmo. Mesma coisa que o espiritismo, né? Que é também uma filosofia, um estudo, ele não chega a ser uma religião de fato, ele é um estudo. E, e hoje eu estava escutando, inclusive eu estava escutando um podcast do Rabino que eu sigo e tal, e ele fala isso, ele fala assim, a sua missão de vida, na verdade, ela é o que a sua alma vibra desde pequeno. Você gosta de estudar, o que você sempre gostou de estudar, o que você sempre, né, foi direcionado para aquilo. E aí sempre vem pessoas que falam, ah, mas e isso, mas e aquilo, isso não dá dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. E você acaba, o ego entra no meio do caminho e fala assim, então eu vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Mas aquela vozinha sempre vai te incomodar. Aquela vozinha sempre vai bater. Aquele desconforto, aquela sensação de eu não tô no lugar certo, né? E não quer dizer que o que você for fazer da sua missão de alma, não quer dizer que isso vai ser confortável 100%. Pelo contrário. Porque é pelo contrário. É pelo Nós não contrário. estamos aqui a passeio. Então, assim, é onde há o maior desconforto, é onde você tem que trabalhar para encontrar a sua missão. E normalmente é onde a gente foge, né? E eu falo, porque que a escrita me ajuda muito, né? Porque é ela que me dá uns tapas na cara, assim, como fala assim, você tá fugindo, você tá indo por outro caminho, você era para ir para aqui, mas você tomou a decisão para lá. Então, assim, eu uso muito a escrita para realmente obter essas respostas de será que eu tô indo? Será que eu vou? E o desconforto, assim, muitas das coisas que eu faço, porque, né, eu trabalho muito essa questão da terapia, mas para mim, as terapias, quando eu atendo as pessoas, eu atendo mais a mim do que a pessoa em si, né? Então, porque sempre tem alguma coisa a aprender com aquilo, né? Nada é em vão, nenhuma conversa é em vão. Então, sempre tem algum resultado, alguma coisinha que você precisa aprender naquele momento, né? As pessoas que você cruza no dia a dia também, alguma situação que você tenha passado, né? O importante é sempre a gente estar atento aos sinais, aos detalhes. E acho que a gente perdeu muito isso, porque a gente é a sociedade do cansaço, a sociedade da correria, a sociedade do FOMO. Então a gente está o tempo inteiro, né, buscando encontrar formas de estar antenado, formas de não perder o timing, sendo que a gente está perdendo a nós mesmos, né? Então eu falo que a escrita ela me ajuda a me trazer de volta para o centro. Ô Camila, e no caso da escrita, assim, existe técnica ou técnicas específicas para se escrever? Ou é escrita livre? Como é que as pessoas aprendem? Qualquer escrita já pode ser terapêutica desde que eu me expresse ali? Ou tem um estudo específico, uma formação específica? Como é que funciona isso? Não tem formação específica, né? Qualquer pessoa pode escrever. Né? A escrita terapêutica, ela nasceu, na verdade, o termo, ele nasceu nos anos 80 com grupos, né, que tinham artrite, né, reumatismo. Então, dois grupos foram divididos. Um psicólogo pediu para que esses grupos escrevessem seus traumas, suas dores, seus sentimentos durante uns 15 minutos, né? E eles só podiam parar quando a caneta, só derrubava a caneta quando o tempo parasse. Então, durante umas 4 semanas, eles escreviam. E quando foram ver, né, muitos relataram que sentiram desconforto ao escrever sobre seus sentimentos, seus traumas, né? Mas que eles tiveram uma melhora na felicidade, numa diminuição do estresse, né? Melhoras até mesmo nas dores que eles sentiam. Então, assim, quando você coloca para fora e reconhece aquele sentimento ou faz uma resolução daquele trauma, eu falo resolução em aspas porque a escrita ela não é a terapia única. Ela tem que ser um processo, uma atividade combinada com um processo terapêutico, com um profissional, né? Então, uma coisa não isenta a outra. Porque às vezes o pessoal fala, não, tô só escrever, eu tô resolvendo a minha vida, todos os meus traumas. Mas aí você pode acabar acessando outras camadas, né? Outras informações que você precisa de alguém para conseguir te conduzir
e entender como aquilo reverberou dentro de você, Uhum. né? E fechar a Gestalt. Você não Uhum. pode abrir Claro. assim, né? Mas assim, a gente tem a escrita livre, a gente tem a escrita de listagem, né? Listar as coisas que você é grato para aquele momento. Você tem uma escrita direcionada para alguma pessoa, né? Você tem uma escrita direcionada para alguma situação, né? Então, são vários momentos que você pode utilizar a escrita no seu, de diversas formas, na verdade, né? Ela não Uhum. tem uma única forma, né? Então, tem também, eu costumo muito conduzir as pessoas durante uma meditação, e aí eu peço para elas escreverem, né, o que veio da meditação, quais sentimentos. Eu gosto muito de utilizar a linha do tempo, então a escrita como a forma de linha do tempo, para a pessoa também entender em que momento ela virou a chave, né? Então, assim, eu vou pincelando, né? Eu vou buscando formas, né? Dependendo da situação que a pessoa me traz, eu utilizo alguma técnica de escrita direcionada, né? Mas, Interessante. assim, é livre. O jeito que a pessoa quer escrever é o jeito que, às vezes, ela quer escrever um haikai, que é uma outra forma, né? O que é o Um poema mais... haikai? O haikai é um poeminha curto de, acho que quatro Ah, tá. estrofe japonês. Então, ele traz normalmente um tema e a pessoa acaba fazendo meio que um jogralzinho, Hum. né? E aí você tem também forma de poema, tem pessoas que se expressam muito melhor no poema, na poesia, então, ou crônicas. Então, assim, todas têm uma forma de trazer uma resposta, né? Todas te ajudam a se conectar com algum sentimento. Que o foco principal da escrita é essa conexão com o sentimento atual, Hum. né? E como você quer trabalhar naquele momento. Hum. Eu uso muito a escrita para minha sessão de terapia. Então eu falo, ó, escrevi tal coisa, não sei o quê, e aí a minha terapeuta consegue me conduzir na sessão para a gente chegar ao cerne da questão mesmo. Ampliar ainda mais isso que Isso. vem à tona, né? Uhum. Legal. E você tem intenção de voltar com os workshops? Tenho. Como você está pensando agora nessa sua retomada? O que você está imaginando? Então, agora eu tô mais com os horários noturnos, né? Então eu vou redesenhar. Eu vou sair de férias logo no início de agosto, tô indo pro Peru, pro Vale Sagrado, para Uhum. trazer mais alguns insights lá no Machu Picchu, Cusco, né? Muito mais essa conexão com o sagrado feminino, né? Que eles trabalham muito isso. E, e aí eu vou retomar a agenda. Então eu vou retomar a agenda alguns horários só durante as semanas, principalmente porque, né, eu trabalho Sim, full time lá na empresa e tenho o Gui também para dividir aqui com meu marido, né? sim. Mas assim, a ideia é retomar alguns horários na semana para atendimento e eu vou reestruturar novamente o workshop. Ai, bacana. Acho que vale a pena, né? Porque até pensando em termos de tempo escasso, né? Porque tem todas essas atividades que a gente sabe que essa maternidade inicial aí toma muito tempo. Então, assim, aproveitando o tempo escasso e a propagação do trabalho, né? Esses workshops talvez contribuam bastante, porque você, Sim. numa mesma hora, você coloca aí, sei lá, 4, 5, 10 pessoas, não sei se tem limite, se não tem. Mas eu acho que pode Uhum. ser bastante interessante. Nossa, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito também, né? Para mim, eu acho que a escrita, eu não sabia que qualquer escrita livre podia ser terapêutica, mas eu já tenho esse hábito também já há um bom tempo e que me ajuda muito, né? E eu super recomendo, né? Também para as pessoas que eu atendo, anota, pelo fato de eu ter estudado também Jung, né? O Jung fala muito da gente escrever os sonhos, então, né, Sim. anotar ali as imagens, o que vem, ou desenhar, enfim, se expressar de alguma forma, deixar vir a informação do inconsciente para o papel, para o consciente, para uma.
deixar isso se manifestar, né? Então, assim, é bastante interessante. E eu também observo resultados bem legais com as pessoas que se colocam à disposição de escrever, de se conectar com elas mesmas, né? De diversas formas, né? Como você trouxe, fazer uma carta direcionada, não necessariamente que essa carta deva ser entregue ou deva ser lida, mas assim, só o fato da gente se expressar ali, né? Seja para uma pessoa, seja para uma parte nossa, para nossa criança, enfim, tem várias formas de trabalhar esse tema aí que é bastante legal. E é assim, como a gente falou logo nisso, ela não é confortável, o processo não é confortável, né? Ele gera o desconforto, gera essa se conectar, né, com a gente é desconfortável porque a gente quer ter respostas rápidas. E não é um processo rápido também. Né? A gente quer falar, não, então se eu vou escrever só um dia, eu já sei o que eu vou fazer, vou tomar minha decisão e tal. Por isso que é muito o que a gente, né, bate muito na tecla, assim, escreve, fecha o caderno, deixa aquilo lá por 2, 3 dias, relê. Faz sentido? Porque a gente tem essa questão do imediatismo, né? De tomar atitude no imediatismo. E não necessariamente é o momento certo para aquilo, né? Você precisa maturar um pouco mais a ideia, a, a resposta, né? Então, assim, sempre deixa uns 2, 3 dias ali de molho, relê, aí escreve mais um pouco, deixa mais 2, 3 dias, relê de novo, até você sentir, né? Aquele sentir, faz sentido. Todo o meu corpo quer fazer isso. Então, se todo o seu corpo quer fazer isso, vai. Então, assim, se em algum momento tem dúvida, não vai, né? Vai gerar dúvidas? Vai, mas assim, é aquilo que você falou. Depois que o corpo todo sentir, e se tiver aquela dúvida, não sei o quê, é o ego, mete ele para fazer planilha, para fazer site, para vender, para fazer landing page do seu curso, sei lá, criar, né, o curso no Hotmart, manda ele fazer essas coisas. Põe Né? ele para fazer o que ele é bom, né? Ele é Eu bom brinco, nisso, porque assim, é. o nosso racional, o nosso mental, ele é importantíssimo. Sim. Ele ajuda pra caramba. Uhum. Mas não deixa ele só tomar decisão, porque nem sempre. Normalmente ele vai tomar a decisão baseado no medo, baseado na necessidade de sobrevivência, que é para isso que o ego serve. Sim, Né? O ego, se não fosse o ego, não estaríamos vivos, porque ele está ali cuidando para que a gente não morra, literalmente. Então, ele é importante. Mas, por outro lado, tem uma hora que ele mais trava a gente, mais bloqueia, né, nas suas inseguranças do que ajuda. Então, deixa, né, a alma atuar na direção e bota o ego para montar a estratégia. Como é que ele vai desenvolver isso? E aí e eu sinto que a gente se tornou uma sociedade muitas travas, né? E tudo precisa estar 100% pronto. E 100%, quando o projeto é 100% pronto, ele foi lançado tarde, né? Porque alguém já chegou e fez da forma como tinha que fazer, como tinha que fazer, e lá na frente reformulou, fez, né, ajuste aqui, recebeu feedback, implantou outra coisa, não sei o quê, mexeu, e a gente lá, não, porque isso aqui tem que estar pronto, isso aqui não dá, tem que desenhar, tem que fazer. Então a gente acaba ficando preso e querendo tanto sair na frente que no final a gente fica atrás. Então, assim, E é o nosso ego, né? É o nosso ego ali querendo tomar cuidado. Tipo, não faz isso, não se expõe. Porque a mídia, 1 minuto você se expõe pro resto da vida, né? Então, assim, fica no perpétuo, né? Tá ali, tá na rede. E esse é legal porque acho que foi semana passada, acho que semana retrasada. Eu fiz uma live com um dos meus professores, né? Que ele foi tradutor do Bert Hellinger durante muitos anos.
E ele ministra um curso, né, do Eneagrama, que muita Uhum. gente também conhece. Então, eu Mas fiz, só um parênteses, eu fiz o Eneagrama, eu sou T1 100%, não é 90 e poucos nem nada, eu sou T1, né? E aí eu falei, é por isso então que eu demoro tanto para fazer as coisas que você fala do Eneagrama tipo 1, o tipo 1? tipo Tá. Então, e é bem interessante essa informação. Ou seja, para quem tem curiosidade, tá vendo como os uhum. caminhos são muitos para a gente se descobrir, para a gente É. se conhecer e entender como é que funciona, né, essa nossa estrutura de sobrevivência. Isso que eu acho que é muito importante a gente não esquecer, porque é uma estrutura de sobrevivência. Como é que eu atuo para eu sobreviver no mundo? E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é a questão desse desconforto. Qualquer que seja o caminho que a gente vai escolher, e podem ser vários também, para essa jornada de autoconhecimento, ela não é uma jornada confortável. Por quê? Uhum. Esse final de semana eu estava até com a Marô no curso Sim. dela, das Gênias, né? E eu comentei isso ali na turma. O caminho de autoconhecimento, cada passo que a gente dá, cada descoberta que a gente faz, na verdade, é uma descoberta que nos deixa falar, putz, eu sou assim? Tem esse canto escuro? Uhum. Tem essa coisa estranha? Tem esse lado feio? Sim, tem. E aí o próximo passo é reconhecer isso, dar um lugar e seguir adiante para descobrir mais uma coisa esquisita da gente, Sim. mais um medo escondido, mais uma dificuldade para dar lugar e para seguir adiante. E assim vai. Então, na hora de escrever, com certeza deve aparecer lá os insights Uhum. turbulentos, na hora de fazer uma meditação, pode ser que surja alguma sensação também nesse sentido. Na hora de fazer uma constelação, com certeza absoluta, que é a minha praia e vai doer. Aliás, se não Ah, vai. tiver, né, no ponto para doer, melhor nem marcar mesmo, porque Melhor dói, nem ir, né? Melhor né? nem ir Não, que vai não, pegar. e é por isso que eu falo, bem-vindas almas corajosas, porque só a insistência, né, nessa coragem de ver o que incomoda é que a gente tem condição de trabalhar e ser um pouco melhor, um pouco mais leve, um pouco mais feliz, Sim. né? E não tem nada a ver com ser melhor que os outros, tem a ver com ser melhor para si mesmo. É educar esse ego para viver melhor. Ele não precisa mais sobreviver. Ele precisa viver melhor, né? Uhum. Só que haja conflito interno, haja escrita. Comprem Haja aqueles escrita. de 10 matérias, lembra aqueles cadernos de antigamente? Eu tenho um desse também. Tá quase preenchido. Mas é engraçado, né? Viver se reconstruindo, né? Porque a gente todos os dias descobre alguma questão que é desconfortável, né? Seja na forma como a gente age com o outro, algum feedback que a gente recebe, a gente não tinha essa atenção, né? Seja uma avaliação comportamental que a gente faça, como um enneagrama, né? Um outro tipo de assessment. Eu, logo no início da minha carreira de recursos humanos, né? Eu sou, né? Mencionei, sou executiva de RH, então eu utilizo muito de análise comportamental, né? DISC, MBTI, Uhum. Tracon. E quando eu recebi o meu resultado, o Tracon é um bem específico de estilo social e versatilidade, né? E quando eu recebi meu resultado de versatilidade, ele era muito baixo. E aí eu fiquei muito triste, né? E eu fui voltar com a pessoa que me deu a devolutiva. Eu falei, impossível, esse resultado tá errado. Como eu não sou uma pessoa assim, adaptável, tal. Olha aqui, eu saí do jornalismo, tô no RH, não sei o que. Ela falou, cara, faz a lição de casa, volta com isso, vê como isso reverbera dentro de você, vê se isso faz sentido nas suas interações do dia a dia.
faz uma análise, assim, de todos os momentos em que você teve que passar de mudança. Como você se comportou? Aí eu falei, bom, vou levar a lição de casa, né? Como é que eles falam? Bateu, doeu, toma o que foi teu. Então lá fui eu fazer lição de casa, sentei, né? Pensei. E realmente a avaliação não tinha errado, né? Porque eu tinha alguns comportamentos muito resistentes à mudança e tudo mais. E acho que tem muito a ver também do Enneagrama T1, né? Eu sou 100% perfeccionista. E eu quero que seja super, super top e tal, não sei o quê. Assim, eu comecei a me desafiar a fazer as coisas ou a enviar coisas, por exemplo, textos que eu publico, se eu não passasse por uma revisão de 5 pessoas, ai não, vê se tá bom, não sei o que tal, vai ter que estar assim, a gramática A tem que estar vírgula perfeita, não a pode vírgula estar tem que com estar no, espaço a menos do não lado. pode estar errado, não sei o que, esse recuo. Então, assim, se isso não tivesse né, o crivo das pessoas falando, não, vai, publica, eu não publicava. E, Fabi, eu não vou mentir para você. Eu tenho muitos textos guardados que eu não publiquei por medo do feedback, de não estar bom, né? E realmente eu sei que são textos que ajudariam muitas pessoas, né? Porque eu acho que o intuito também desse meu lado né? Desse meu lado de escrita é justamente ajudar as pessoas com alguma mensagem ali, né? Que alguém precisa daquilo em algum momento. Se eu ajudar uma única pessoa, já Sim, deu tá, certo, sim. né? Eu não consigo agradar todo mundo, né? Então, assim, é isso que eu me desafio, né? Sempre vai ter alguém que não vai curtir. Sim. Mas tudo bem. Para um que não vai curtir, 10 curtiram, né? E assim sucessivamente. É o mesmo lance de você se aplicar para vagas, né? A gente tem essa tendência. Aí eu preciso estar. Ai, a vaga pede que você fale desejável. Não quer dizer que você precise falar. É desejável que você fale espanhol ou que saiba escrever em espanhol, mas não vai te eliminar. Aí a pessoa Sim. fala, não, então eu vou me inscrever aqui num curso de espanhol, porque para eu me aplicar para uma vaga X, eu preciso ter o espanhol. Então a gente tem muito essa tendência, né? Até essa nossa. Principalmente as mulheres, né? A gente não chama mais de síndrome, porque síndrome é uma doença muito conectada a isso, mas é um fenômeno. Nós temos esse fenômeno da impostora. Então a gente vive esse momento, né? De sempre ter medo de não estar pronto o suficiente, de aquilo não tá bom, sempre alguém vai apontar, né? E quando você. E é o engraçado que a pessoa que mais aponta para você é você mesmo. Uhum. Então, no final, quem que você tem que agradar é você. Sim. E a gente acaba externalizando isso, né? Fala, não, É. tem que agradar o outro, tem que pegar o feedback do outro. Mas e para você? Faz sentido para você? Uhum. Né? Você tá Não, fazendo isso que você gosta? e isso que você falou, né, de quantas pessoas a gente não pode contribuir com o que a gente tem agora, né, Uhum. na medida de agora, né? Sim. Isso é muito interessante. Quando eu abri a empresa, bom, logo de cara já veio a pandemia, né? Porque eu saí do mundo corporativo em dezembro de 2019 para começar a empreender e pá, veio pandemia, aquela coisa toda. E ficou muito tempo os meus projetos marinando, um monte de ideia que eu tinha e agora ainda não é momento, não é momento. E teve uma vez que eu, naquele meu conflito de querer lançar as coisas, querer fazer as coisas, eu estava participando de um workshop com o pessoal da Points of View, que são umas imagens, né, umas cartas Uhum. que eu uso nos meus processos de coach, atendimento individual. E me saiu uma cartinha, sabe aquela. Ai, como é que chama aquela plantinha que a gente assopra e sai voando tudo? Ah, eu sei qual é, mas Dente não de sei o nome dela. leão? Acho que sim. Eu não sei se é Dente o de nome leão. certo, mas Uhum. enfim. Saiu uma foto que é só uma sementinha, não é todo o dente de leão voando. É só uma sementinha, só uma,
voando, né? Então a foto é só de uma sementinha. E aí eu não me lembro direito, acho que a pergunta que eu tinha feito era alguma coisa em torno desse meu trabalho, de como que eu poderia contribuir, alguma coisa nesse sentido. E aí me saiu essa foto no processo ali de coach com eles, que era em grupo, né? Era numa formação. Mas eu chorei tanto, tanto. Por quê? Eu fiquei pensando assim, o que me tocou nessa imagem, né? Uma sementinha tem aquele propósito de levar algo. É, é. Então, se eu conseguir fazer uma só parte, já é muito, né? E recentemente, né, do final do ano para cá, eu tenho passado por várias situações, né, de adaptação, várias descobertas com meu filho mais velho, uma série de informações que está chegando assim, né, em torno da nossa família, 10 anos, um monte de coisa que estava acontecendo. E, consequentemente, meu foco foi para ele, né? Não é bebezinho como o seu, mas a Mas gente tem. volta, né? Esse olhar da prioridade aqui agora é essa. E meu trabalho parou, né? Ficou meio que estacionado. Eu fiz ali o arroz com feijão básico e foquei nele. E aí depois também outro clique, outro insight. Falei, poxa, quando eu resolvi abrir a minha empresa, a ideia não era fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Existe um ser humano nessa terra que precise mais de desenvolvimento e do meu olhar específico do que o meu filho? Será que existe alguém? Claro que eu amaria atender todo mundo, tá, gente? Eu amo atender as pessoas que chegam para mim. Mas o que eu quero de todas são interessantes e importantes. Mas percebe como às vezes a vida convida a gente para levar só aquela sementinha? É só aquela. Sim, E é só aquela é muito importante. Assim como as pessoas que chegam, né? Se a gente estiver focado ali naquele atendimento, naquele workshop, com aquele grupo, tá a dedicação toda ali, é aquilo a entrega que você tem que fazer. Então, às vezes, um texto publicado, às vezes vem assim, eu falo, nossa, que texto porcaria que eu escrevi. Aí vai lá e eu, no meu caso, né? Vou lá e publico. Aí vem alguém e manda, Fabi, eu olhei aquilo, me emocionou, não sei o quê. Eu falo, gente, serviu. Era para essa pessoa. Não preciso ter milhões, né, de feedbacks positivos, mas aonde chegou e gerou um movimento, é disso que se trata, né? Então, a imagem me acompanha ainda durante vários momentos. Não, é super interessante isso, né? Porque realmente é uma semente que espalha aquele tanto né? Não sei explicar se é pólen mesmo, enfim. Quando você sopra, ela espalha para todos os cantos, né? E, e a gente tem essa luz, né, interior que a gente precisa espalhar de alguma forma, né? Todo mundo tá conectado, né? E de que forma a gente vai despertar o melhor no outro, se não despertando primeiro em nós, né? Então a pessoa só se conecta com aquilo, a pessoa só vê diferença, né? Em algo que a gente faz para ela, quando ela vê a diferença que a gente fez em nós mesmos. E fez exatamente. Então, só tendo acesso ao autoconhecimento, né, a ferramentas, eu não digo só a escrita, eu digo também a constelação familiar, né, a constelação sistêmica, a psicoterapia, o reiki, o Theta Healing, né, as outras ferramentas, EFT, né, o Balance Technique. Então, assim, todas são ferramentas válidas para encontre uma que faça sentido para você nesse momento. Não quero fazer todas, né? Pegar agora eu vou botar todas. Um dia eu faço um, outro dia eu faço outro dia eu faço outro, porque assim, realmente insights vêm. Só que uma hora você vai ficar tão perdida. Oi? Travou? Ai, deu uma travadinha. Mas agora voltou. Ah, então tá bom. Não, eu falei assim, não queira fazer todas, tudo, né, de uma só vez, porque você vai se sentir perdida com tantos insights, não conseguir colocar ordem naquilo, né? Então, assim, escolha uma ferramenta de autoconhecimento e faça bem feito aquilo, né?
Então, leve isso adiante, né? Sinta as respostas que vão surgir, né? Se incomodar, meu, pense, reflita, né? Fica ali matutando, né? Maturando tudo aquilo que veio, né? Porque, assim, se incomodou é porque faz Hum, sentido naquele momento você precisa ouvir, né? sim. E a gente tem a tendência a calar aquilo e falar, não, não quero voltar mais, não, vou embora, né? Não, não quero mais fazer sessão de terapia, não quero mais fazer escrita, não quero mais Quero mais ir na nada. constelação, vou parar a constelação no meio do caminho, vou fugir, eu não quero mais ninguém fazendo nada. Então, assim, Sim. encontre, né? Vá de encontro às suas sombras e vá de encontro à sua luz. E as Uhum. duas, elas vão se encontrar, E né? elas não caminham Uhum. juntas. É bem isso mesmo. Nossa, e a gente já tá aqui quase que chegando às 8 horas. Pois é. Ai, muito bom, Ká. Fiquei muito feliz, viu, com o seu retorno, com a sua predisposição para retomar esse trabalho, que eu acho bem legal. E quando você tiver workshop, datas formadas, passa pra gente, divulga para eu Sim, poder ajudar também na divulgação, porque eu acho bem importante, né? E é bem isso como você falou, escolha um caminho. Acho que esses dias eu vi uma amiga postou uma frase, achei bem legal, né? O primeiro passo na direção certa já é meio caminho andado. Então é bem isso. Escolha um lugar, escolha um tema, uma um ferramenta tema, que te acolhe, que faça sentido no teu coração. E bora, né? Bora caminhar, porque a vida é sobre isso. É sobre se é, descobrir e contribuir. É isso. exatamente. Ai, muito bom. Nossa, obrigada. Teve bastante gente aqui que entrou. Andréia, Marjorie, a Lu, Ranieri. Muito bom. A Érica aqui. O Alan. Eu Nossa, vi que o pessoal. bastante gente. Uhum. Nossa, que legal. Foi bem bacana esse papo. Vou deixar aqui salva essa live, se tudo der certo, e eu espero que dê. Nossa, sim, às vezes dá uns Vou te paus, colocar né? como collab, Tá tá, bom. Camila? Que aí fica nas nossas duas páginas. Aí tanto a minha rede tem acesso a você, quanto o pessoal da sua rede também, se quiser, tiver alguma outra curiosidade, também estou à disposição. E aí vou deixar também, assim que eu tiver tempo, vou gravar e colocar lá no YouTube com seus contatos, a sua Ah, que legal. página para divulgar. E assim que você tiver um workshop, já avisa para eu poder ajudar aqui na Não, divulgação, porque já fico bem tô curiosa. desenhando aqui. É que eu passo de formiguinha. Um dia eu lanço um negócio, Isso, outro dia eu estruturo sim, outro negócio. Então, assim, quando vai ter do sim. tempo, eu vou Nossa, estruturando, mas tô voltando. e traga os insights, por favor, lá de Machu Picchu para contribuir ainda mais com tudo isso aí, que esses temperos sempre vêm agregar. Ah, sim, sim. O Machu Picchu que me aguarde. É. Um beijo enorme para você. Beijo. Tudo de bom e obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela sua fala, que foi bem legal aqui esse encontro. Imagina, obrigada pelo convite. Imagina. Beijo, Fabi. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.